programa Com a Câmara na Cidade encerra sua série especial sobre os bairros, apresentando o Praia de Belas. Com amplas áreas de lazer e uma privilegiada vista para o Guaíba, a região concentra diversos prédios do Poder Judiciário, do Executivo e ainda a sede do Legislativo da capital. Com a Câmara na Cidade começa agora, aqui na TV Câmara. O Rio Guaíba, praças, futebol e até samba. Aqui nesta região tem um pouco de tudo. Muitas áreas de lazer, mas também muito trabalho nos prédios do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Hoje você está convidado a descobrir os encantos do bairro Praia de Belas. O Praia de Belas tem uma área de 204 hectares e faz limite com os bairros Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Santa Teresa e Cristal. Em 20 anos, a população reduziu 14,15%. Pelo último censo, são 1.869 moradores em 745 domicílios no Praia de Belas. A história do Praia de Belas inicia lá no século XIX. Havia nesta região muitas chácaras e sítios, e uma delas, bem junto ao Guaíba, era propriedade de Antônio Rodrigues Belas. Para dar acesso ao centro da cidade, ele construiu uma estrada, que logo tornou-se uma importante passagem por causa do comércio de escravos. Daí, quando alguém fazia referência a esta zona, logo falava, fica lá na Praia do Belas. E foi assim que surgiu o nome deste bairro. Mas o bairro, com a delimitação oficial que tem hoje, só foi nascer após o aterro de parte do Rio Guaíba. Aquela área lá era o fim da cidade, por assim dizer. Quer dizer, existia uma estrada que ligava a Zona Sul, a Praia de Ipanema, mas, sob o ponto de vista da estrutura urbana, era o fim da cidade. Ali ficava o Asilo Padre Cacique, e também, como outra prova do fim da cidade, ali naquele bairro ficava um clube alemão chamado Clube da Natureza, Naturalverein. Ele ficava na rua Dona Amélia. Então, exatamente que era uma espécie de veraneio, né, particularmente da colônia alemã, que tomava banho onde hoje em dia é o Gigante, né? Aquela área ali que depois foi aterrada nos anos 60. O Morro de Santa Teresa tinha muita floresta naquela época, né? Não está desbastado como agora, né? Com construções e tal. Então, era aquele contraste entre o rio e a floresta. E havia um contato saudável com a natureza. A obra do aterro iniciou em 1955 e 5 anos depois já estava concluída. Assim, a Avenida Praia de Belas distanciou-se das águas do lago, mudando completamente a região. Mudou completamente por dois aspectos. De um lado, né, porque ela se tornou, né, um centro esportivo. Ela deixou de ser, portanto, né, uma modesta área de veraneio ou de lazer dos alemães da cidade de Porto Alegre, né, para se transformar num grande centro esportivo com a construção do Gigante e do Gigantinho. Um bairro que era o fim da cidade passou a ser um bairro de trânsito, né, de passagem, né? Na verdade, pode-se dizer que ele está agora balizado por 2 grandes shopping centers, né? Na frente tem 2 enormes estádios, né? Um em geral para shows e outro para jogos de futebol, e depois tem um complexo hospitalar, né, do Mãe de Deus ali. Quer dizer, mudou completamente o cenário nesse último meio século. Porém, o projeto de urbanização destinado à área aterrada era outro. Essa área aqui estava destinada pelo um plano, e esse plano do Edevaldo Pereira Paiva previa o aterro, e que nesta área aqui ficaria
a sede do governo municipal, com todos os seus órgãos. A universidade também se instalaria nessa área do aterro e o governo estadual também. E a zona do Parque Marinha seria a grande área que seria transformada numa área voltada para a habitação, aonde então se obteriam os recursos para investir nos planos de governo. O primeiro prédio a ser projetado foi o do Legislativo Municipal. O arquiteto Cláudio Araújo foi quem venceu a licitação na época para a construção da sede do Legislativo. Então eu desenvolvi o projeto lá pela década de 70, começo da década de 70. Viajei por uma série de lugares, sempre junto com o Aloísio Filho, o vereador Aloísio Filho, e desenvolvi o projeto então da Câmara, que existisse então sobre toda a área do centro administrativo. Isso era uma premissa de projeto, uma espécie de uma plataforma, aonde para a parte inferior teriam áreas de estacionamento, serviços, e o segundo pavimento seria então aonde ficaria a parte mais importante da Câmara. Seriam os plenários, as salas de vereadores, salão nobre, enfim, todos esses elementos. E num terceiro pavimento, então aquilo que complementaria essas atividades. Uma ideia forte assim que teve o projeto é que ele não tivesse assim um hall de entrada monumental, que ele tivesse uma rua que trespassasse o prédio, ligando a avenida que estava sendo executada com o restante do centro administrativo. Em 1986, após funcionar durante anos em diversos prédios no centro de Porto Alegre, a Câmara Municipal ganhou um espaço projetado especialmente para ela, o Palácio Aloísio Filho. Mas o prédio ainda não estava acabado. Era uma necessidade que havia da Câmara se expandir. Ela funcionava no último andar do que chamavam Prefeitura Nova, que fica ali atrás da Prefeitura, que hoje ainda é a sede ali do governo municipal. E num determinado momento houve um incêndio lá. E isso traumatizou muito, e a Câmara começou a se agilizar para ter um local mais adequado. Então, esse lado aqui é que foi concluído para que funcionasse a Câmara. E isso funcionou por muito tempo. Depois, com alguns recursos que foram acontecendo, se conseguiu cobrir o plenário, que quando foi feito aquilo não tinha nem a cobertura do plenário. Alguma coisa a mais, aos poucos, foi sendo feito. Então, o prédio da Câmara, o projeto ainda não foi feito. Em 2007, começaram as reformas na Câmara Municipal. O Legislativo da capital recebeu salas de audiências mais modernas e está investindo em diversas melhorias na infraestrutura. E as mudanças não vão parar por aí. Tem uma proposta de que seja feito um anexo. Me parece que aquelas previsões que nós tínhamos, junto com o vereador Aloísio, vereador Mesquita, enfim, todos aqueles conhecidos daquela época, né? Me parece que deu certo. Hoje, o bairro Praia de Belas se diferencia dos demais pela grande concentração de prédios públicos, poucas residências e uma bela vista para o Guaíba. Por ser um bairro mais novo, com muitos prédios públicos e grandes áreas verdes, como Parque Harmonia e Parque Marinha, Praia de Belas tem poucos moradores. Um casarão com janelas grandes e um pátio na frente. A construção iniciou em 1881, com o objetivo de abrigar os mendigos. Antes da criação do Asilo Padre Cacique, o nosso criador, nosso fundador, o Padre Joaquim Cacique de Barros, primeiro criou uma escola para meninas, que é o Instituto Santa Teresa, que está situado ali hoje onde
é a sede da fase. Posteriormente, então, o Padre Cacique criou o Asilo de Mendicidade, que é atualmente o Asilo Padre Cacique. E após isto aí, ele criou outra instituição, que foi o Instituto São Joaquim para atendimentos de meninos. E após isto aí, então, o Padre Cacique viu a necessidade de criar uma organização para dirigir essas 3 instituições, onde foi criada a sociedade mantenedora, que é a Sociedade Humanitária Padre Cacique. Em 1940, o Estado desapropriou as duas instituições de atendimento de menores, que era para atendimento de meninas e meninos. E a Sociedade Humanitária Padre Cacique ficou só com o Asilo de Mendicidade, que ao longo dos anos terminou se tornando uma casa de atendimento a pessoas idosas. Hoje, a casa é o lar de 150 velhinhos. Desses moradores são homens e mulheres, temos um pouquinho mais de vagas femininas em função da procura, temos uma procura maior por mulheres, né? E deste grupo nós temos idosos tanto independentes, pessoas que ainda conseguem se atender sozinha, que têm iniciativa, que têm autonomia para desenvolver suas atividades de vida diária, e temos idosos já totalmente dependentes, idosos que são acamados, idosos que necessitam que tu dê banho, que tu dê o alimento, que tu dê toda a atenção e o cuidado. Para isso, hoje nós temos um grupo técnico de atendimento, nós temos, em funções das legislações, temos que fornecer alguns atendimentos em função dessas pessoas dependentes, como o médico, atendimento da enfermagem, os cuidados com alimentação, fisioterapia. E para isso nós precisamos da colaboração sempre, né, da comunidade. O Asilo Padre Cacique é mantido pela Sociedade Humanitária Padre Cacique, uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em 12 de maio de 1892, pelo padre baiano Joaquim Cacique de Barros. O asilo abriga idosos com mais de 60 anos em situação de vulnerabilidade social, sem vínculos familiares ou com vínculos fragilizados. O nosso objetivo hoje é abrigar pessoas que não tenham mais ninguém. Esse é a missão da instituição e é o que nós tentamos, é abrigar pessoas que não tenham condições de se autoatender, principalmente pela parte econômica e social, né? Aquela pessoa que não tenha mais nenhum suporte familiar. E toda essa estrutura é mantida através de doações. Roupas para 150 pessoas nós hoje mantemos com as doações da comunidade, né? Qualquer tipo de roupa, tanto de uso pessoal, né, do vestuário, ou roupas de cama, toalhas de banho, porque às vezes até de um lençol a gente consegue cortar para fazer fraldas geriátricas que nós precisamos. Então tudo é necessário, todo tipo de móvel, todo tipo de sofás, cadeiras de rodas, bengalas, qualquer tipo de material a gente utiliza aqui na instituição. Para muitos destes velhinhos, esta é a sua casa. Morando há 4 anos no asilo, o senhor Hermínio é quem divulga os fatos que acontecem no local. Jornalista desde 1946, Hermínio é responsável pelo boletim O Cacique. Eu fui chamado do escritório lá, eu me assustei, digo, alguma coisa de mal aconteceu comigo, já não estou bem. Aí o seu Júlio, quando eu Cristina, perguntou para mim, seu Hermínio, o senhor era capaz de dirigir o jornal? Fiquei entusiasmado. Qual seria o nome do jornal? Eu digo, botar o Cacique. Então ficou de Cacique até agora. Já Dona Nair, que mora há 5 anos na casa, trabalha e ajuda no departamento de rouparia do asilo. Eu faço cortando as fraldas. Eu corto, vai deixando aqui, depois eu levo lá para outra mesa para as pessoas dobrarem, para ir tudo dobradinho para lá. Quando chega lá na enfermaria, já está só botando as roupas das vovó, as calcinhas das vovó. E eu trabalho aqui da manhã, toda manhã. E à tarde eu sempre venho para não ficar no quarto. O que eu vou ficar fazendo no quarto? Vendo televisão, à tarde eu venho porque quero. Quando eu me senti praticamente só, que morreu a minha esposa, né? Então eu recorri a me asilar. Então vim aqui para o asilo, estou como eu quero. A casa é muito maravilhosa, coisa mais linda que a casa
Eu adoro essa casa aqui. E todos da casa também. A gente tem tudo aqui na casa. Tudo que a gente quer, a gente tem aqui. Então, o nosso objetivo é justamente esse, assim, desmistificar a ideia de asilo-depósito e proporcionar a eles que eles tenham uma boa convivência, que eles tenham uma qualidade de vida que se por um acaso eles não puderam ter, né? Então a gente tenta oferecer tudo o que eles necessitam, desde a parte bem básica de alimentação, atendimento médico, medicação, mas aquela outra parte assim mais de carinho, de afeto, de integração. Nós recebemos visitas de crianças, de adolescentes, né, jovens, adultos, pessoas da terceira idade também. Então, para nós o objetivo é esse, é fazer essa integração, movimentar a casa, fazer com que eles conversem com as pessoas, o grupo de voluntariado que vem também, que nos apoia nesse sentido, nas atividades que nós propomos, justamente para essas pessoas se manterem ativas, né? Não é porque ela está num asilo, numa instituição que até então sempre é considerada como fim de vida, que elas vão deixar de viver. Então nós queremos proporcionar isso a elas, vida, alegria de viver, vontade de viver. O que tem no Praia de Belas? Para os fãs de futebol e colorados apaixonados, a resposta é única. No Beira-Rio, né, por causa do time do coração. O Beira-Rio, né, que é o meu time do coração e até da minha infância, sempre foi e sempre vai ser. Mas antes do estádio ser construído aqui na Avenida Padre Cacique, o Internacional teve outros 2 campos. Esta foi a Casa Colorada até a inauguração do Beira-Rio em 1969. Incentivados pelo nosso torcedor, nós iniciamos uma campanha para a construção do nosso novo estádio aqui na avenida, na época, Avenida Padre Cacique. Porque, na realidade, aonde nós estamos agora, no estádio Beira-Rio, isso aqui não era avenida e não era rua, era água, era o Rio Guaíba. E nós, então, naquela ocasião, por volta de 1962, 61, nós iniciamos uma campanha e lançamos, então, títulos para que o Internacional conseguisse erguer o seu estádio. Foram lançados, na época, através do presidente da época, os títulos que chamavam do Internacional lançamento de boias cativas, porque era impossível nós lançarmos a construção de um estádio dentro d'água. Mas, felizmente, a boia cativa se transformou numa realidade. A área onde hoje está o Beira-Rio, ela foi completamente aterrada e nós conseguimos, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito trabalho, com muito apoio do nosso torcedor, que foi incansável em trazer aqui para a construção tijolos, sacos de cimento, pedaços de ferro, e isso foi fantástico e que ajudou a nossa comissão de obras a adquirir mais forças para erguermos esse gigante que se transformou no estádio da Beira-Rio. No dia 6 de abril de 1969, um domingo, o estádio foi inaugurado. O Beira-Rio estava lotado e o Esporte Clube Internacional saiu vitorioso num jogo contra o Benfica de Portugal. O jogador Cláudio Miro, que era o centroavante na época, foi quem marcou o primeiro gol do Inter no estádio. Para mim foi muito importante que esse primeiro golo, onde que me levou eu à seleção brasileira, e foi uma coisa que a gente guarda até hoje na memória. Esse primeiro golo é uma coisa que não sai, que todas as vezes que eu escuto ele, a narração dele, me arrepio todinho no corpo. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente guarda com imenso carisma, que é brincadeira, que é um golo que aonde que eu cheguei à seleção brasileira, que para mim foi muito importante. Uma emoção imensa, eu adoro esse clube, que a paixão que eu tenho pelo Inter é coisa impressionante. O Esporte Clube Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909 pelos irmãos Pope, Henrique, José e Luiz. A família paulista chegou a Porto Alegre em 1908. Fãs de esportes, os jovens de 20 e poucos anos tentaram ingressar em diversos clubes da capital, como de futebol, de tiro e de remo, mas em nenhum foram aceitos como sócios. Aí os irmãos Pope se irritaram e resolveram fundar o seu próprio clube.
Começa aí a história do Esporte Clube Internacional. O primeiro símbolo do clube era formado com as iniciais SCI, bordadas em vermelho sobre o fundo branco, sem a borda também vermelha que apareceu logo em seguida. Já na década de 50 aconteceu a inversão, com a combinação de letras passando a ser branca sobre o fundo vermelho. Hoje, sobre o distintivo, o clube ostenta orgulhosamente as suas 6 estrelas. 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América e o título mundial interclubes. Através de títulos, através de conquistas, através de campeonatos, eu que vivo dentro do Internacional desde 1950, quando fui eleito conselheiro. Quando nós em Yokohama, no Japão, no final de 2006, no dia 17 de dezembro daquele ano, quando nós levamos de vencida aquela equipe milionária do Barcelona por 1-0, e que levantamos aquele troféu de campeão mundial FIFA, eu disse ao microfone que eu não precisava mais nada dentro do meio futebolístico. Eu era um esportista realizado na vida, porque tudo que eu conquistei, não me resta mais nada. É evidente que a repetição daqueles títulos que foram conquistados deu muito mais alegria. Mas eu, dentro do Internacional, daquilo que um esportista que abraça aquilo que é o clube do seu coração, eu acho que eu me considero com a missão cumprida. Também faz parte do patrimônio do Esporte Clube Internacional o Gigantinho e o Parque Gigante. O Parque Gigante está localizado junto à orla do Guaíba e à natureza, numa área de 13 hectares. O espaço oferece uma ampla estrutura de lazer aos sócios do Esporte Clube Internacional. Inaugurado em novembro de 1973, o Ginásio de Esportes Gigantinho é o 3º maior do Brasil. O espaço já foi palco de inúmeros eventos e shows nacionais e internacionais. Além do futebol, uma outra paixão nacional tem espaço neste bairro, o Carnaval. Aqui, 2 escolas do Grupo Especial de Porto Alegre têm suas quadras, a Imperadores do Samba e a Academia de Samba Praiana. A Academia de Samba Praiana foi fundada no dia 10 de março de 1960. Quando surgiu, a escola revolucionou o carnaval da capital. A Praiana é uma escola muito tradicional, é a mais tradicional escola de samba de Porto Alegre, porque ela virou uma escola de samba, porque até então todas eram os blocos. E aí a Praiana veio a primeira que veio como escola de samba, porta-bandeira, mestre-sala, alas, então ela profissionalizou assim, mais para a escola de samba, coisa que já via do Rio de Janeiro. Fundada no dia 19 de janeiro de 1959, a Imperadores do Samba é a 2ª maior vencedora do carnaval da categoria especial de Porto Alegre. O lema da escola é "Sou Imperador até morrer". A Imperadores surgiu lá pelo final da década de 50, mais precisamente 59. Nós éramos tudo guri e tínhamos um bloquinho que saía na rua batendo lata. Aqui não eram os Imperadores, a gente chamava de veneziano, porque nós morávamos na Joaquim Nabuco. Aí, determinada noite, nós estávamos tudo parado lá, conversando. Vimos passar uma escola, na escola de samba, naquela época era a época de muambas, e resolvemos fundar a nossa. Daí fundamos o Grupo Carnavalesco Imperadores do Samba. Fundamos no dia 19 de janeiro, em fevereiro já estávamos na rua participando do carnaval. Se a gente contar os anos de fundação do Imperador com os anos de fundação da escola que tem mais título, o Imperador é muito mais vezes campeão, né? Porque a gente nem sonhava em ser campeão, nem sonhávamos em ser fundado, a outra escola já existia, já tinha vários títulos, né? Eu amo essa escola, né?
Para quem gosta de compras, tem o Shopping Praia de Belas, inaugurado em outubro de 1991. São 186 lojas distribuídas em 2 pisos, além de estacionamento, cinemas e uma praça de alimentação. O shopping está passando por uma ampliação e em breve vai receber um edifício de escritórios com 20 pavimentos. E para quem trabalha na área jurídica, o Praia de Belas é o endereço certo. Nesta região estão o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Foro Central e o Centro Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente. A proximidade entre as sedes do Poder Judiciário facilita o trabalho de quem atua nesta área. Facilita, até porque o trabalho dos promotores e juízes estão interligados. Para eu pedir ordem aqui, ordem ali, porque o tamanho do... Quanto mais perto, melhor para a gente caminhar, né? Facilita mais por causa até da avenida, são próximas e ser um do lado do outro é mais fácil. A proximidade com o Rio Guaíba e os parques são a alma do Praia de Belas. O Parque Marinha do Brasil foi criado em dezembro de 1978. Com 70 hectares, possui quadras de esportes, recantos infantis e espaço cívico com espelho d'água. É bem agradável para trazer as crianças do Clube de Mães, Amizade, que daí é um lugar que tem para jogar futebol, tem para brincar na pracinha. Tem bastante ar livre, bastante árvore, lugar para sentar, tomar chimarrão. Costumo vir todos os dias à tarde que tem o sol, assim, vem com os amigos, tomar chimarrão, traz os cachorros, filharada e assim a gente fica conversando. Curtir um pôr do sol, desopilar um pouco do caos da cidade. Conhecido como Estância da Harmonia, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho foi inaugurado em 1981, mas apenas em 1987, através de uma lei municipal, passou a ter a denominação atual. A área de 65 hectares possui diversos aspectos da tradição gaúcha, como churrasqueiras ao ar livre e galpão crioulo. Por isso, é aqui que todos os anos, no mês de setembro, acontece o acampamento Farroupilha. Agora que você já conhece o bairro, vem aproveitar o melhor que o Praia de Belas tem para você. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela atenção, pela companhia e até o nosso próximo encontro.